o que aconteceu no Chile. Oi, Ciro, meu nome é Haslam, é Fabiana Haslam. Eu sou da cultura progressista, nosso chefe aí, o Wilson, um núcleo que a gente pretende implantar para quando chegar em 2022. Eu fiquei pensando sobre o DRU que você falou, me chamou muita atenção o seguinte, a ideia da desvinculação da receita, que me parece que foi criada primeiramente com a intenção de atender saúde, educação, emergencial, lá no governo Fernando Henrique, pelo menos exato. E aí ela foi se repetindo e foi se estendendo e virou a DRU e tal, e agora está para 2023, né? E parece que do governo, talvez Lula para cá, a ideia já não era mais saúde e educação, e nem aquelas emergências, mas desviar tudo para a questão da dívida pública. E parece que o problema é a dívida pública. Eu assisto muito você falar sobre a dívida pública, sobre a auditoria da dívida pública e tal. Eu quero saber de você, assim, da sua opinião, em razão de toda a sua experiência, se politicamente, faticamente, porque instrumento jurídico a gente não tem. A força é do parlamento. Se ele quiser ficar estendendo essa emenda para sempre, vai estender e ponto final. Mas se politicamente isso é factível, é possível fazer essas pessoas mudarem de ideia e parar desse DRU e tudo para a dívida pública? E eu acho que é essa a razão pela qual ninguém quer mexer com a dívida pública, a DRU vai para lá. Então vamos reformar a Previdência para ver se eles arrumam algum dinheiro. Me parece, eu não sei se eu raciocinei corretamente. Obrigada. Muito obrigado, eu a você. Veja, o que ela está dizendo é a chave de tudo. Vamos sair da Previdência e vamos falar sobre o orçamento da União. Orçamento é um plano que vira lei todo ano, portanto é lei, é só a gente entrar na internet, está escrito lá. O governo é obrigado, todo ano, ali por setembro, a mandar para o Congresso o plano do que ele vai arrecadar no ano que vem, tudo que ele vai arrecadar, e o plano onde ele vai aplicar esse dinheiro. Isso é o orçamento. Então é uma lei que prevê e determina, ninguém pode gastar nada, nem arrecadar nada fora do que essa lei prevê. Então, no orçamento brasileiro, as coisas estão da seguinte maneira: de cada R$100 que estão previstos no orçamento de arrecadação e despesa, o orçamento ele bate 0 a 0. Né? De cada R$100 que o governo prevê que vai receber e gastar, R$51 são rolagem de dívida pública, juro e amortização. Portanto, não sou eu que estou zangado com dívida. Qualquer um aqui em casa, do seu salário, está começando a ter dificuldade, está com o nome no SPC, o credor, a agiota da esquina já está começando a querer ser violento e tal. Tem uma hora que você senta com a patroa e faz a conta, tem um papel ali, opa, vamos ver aqui como é que está o orçamento. Eu estou ganhando tanto, você está ganhando tanto. Né? A gente gasta tanto de aluguel, tanto de transporte, tanto de comida, tanto de farmácia e tal, vamos ver aqui a luz e de energia e tal, e faz o orçamento. Se eu nessa hora que vou fazer o cálculo em casa, e a nação é a nossa casa, 51 de cada R$100 é para serviço da dívida, eu tenho que dar devida atenção a isso. Para quê? Para não pagar a dívida? Não. O problema de dívida não é o tamanho dela, todos nós mais ou menos sabemos de forma dura. É o perfil. Porque se eu, por exemplo, dou entrada no carrinho, né, num Gol 1000, né, dou entrada no carro, e o camarada me dá 36 vezes ou 72 meses para pagar, eu estou devendo um carro que teoricamente eu não tinha dinheiro para comprar, mas a prestação picada em 72 meses, ela entra no meu bolso, para a classe média, né, entra no bolso. Então o problema de dívida não é o tamanho dela, é o perfil, é o jeitão dela, é como é que ela se apresenta no prazo vis-à-vis da minha renda. Pois bem, no Brasil e só no Brasil, é tão violento o controle dos bancos sobre o orçamento público que 1/4 da dívida brasileira, que é de 5 trilhões e 400 bilhões de reais, vence em 4 dias. Então não tem peruano, não tem reforma de previdência, não tem sistema tributário, não tem perigo do Brasil tendo que pagar 1/4 da dívida de 5 trilhões, dá 1 trilhão e 400 bi. Para uma arrecadação de 600, não tem milagre. Portanto, o problema... Aí 51 de cada R$100 é a dívida,
25 de cada 100 reais é previdência. E aí você tem as outras despesas todas, educação, saúde, segurança. Em cima dessas despesas todas, eles meteram um teto de gastos na Constituição, com Michel Temer. E isso é o que explica essa esculhambação do corte da educação, que está indo milhões de idiotas, imbecis, né, para a rua, como se defendendo do presidente da República, chamou nossos professores e estudantes de imbecis e idiotas, né, porque ele não compreende, ele não entende, e não tem nenhuma estrutura organizacional, universidade, que você corte 30% do orçamento e ela possa ser administrada do dia para a noite. Justo no setor que o país mais precisa, qualquer abestado sabe que o Brasil precisa, se tiver que fazer sacrifício de tudo, precisa melhorar a educação. É aí que nós vamos mudar as coisas no país. A gente está fazendo justamente o oposto. Então repare, 51 de cada 100 não mexe. A DRU, a conversa do Fernando Henrique era saúde e educação, mas a DRU sempre foi capar dinheiro na previdência, da educação, da saúde, para a dívida, para juro de banco. Isso bastante bem, eu sei o que eu estou falando. 25% é a previdência, eles estão indo em cima pegando o menor. E aí você tem tudo mais com essa teto de gasto arrochando abaixo daquilo que já foi o ano passado. Então vem muita confusão por aí, muita confusão. Aí a pergunta política é, tem condição de resolver isso? Tem e não tem. Porque essa era a alegria do Lula, né? O governo Lula... Sim, mas o Lula, por exemplo, fui amigo, fui ministro dele, não tem problema. Eu fui ministro do Lula, ajudei, mas o Lula deixou passar uma ocasião de ouro de mexer nessas coisas. E o PT não fez. Por exemplo, o imposto sobre heranças, o imposto sobre lucros e dividendos, o imposto sobre grandes fortunas, na hora que a gente estava com a força do mundo todo, né, que o Lula tinha a popularidade dele e tal, não sei o quê, passava ligeiro demais. E essa é a resposta da sua pergunta. Ou a gente só tem condição agora se a gente restaurar um ambiente em que o político, o líder do país, tenha força popular. Porque o jogo é isso, quando acaba a eleição, quando você tem eleição, os políticos vêm com o povão. Aí todo mundo sabe, os políticos, a gente sabe o que é que o povo quer ouvir. A gente sabe que o povo quer ouvir que precisa melhorar a saúde, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a segurança, precisa tratar do emprego. E aí normalmente todo mundo repete a mesma coisa, ninguém acredita mais em nada, mas a gente precisa, renova a esperança, escolhe um. Aí vão para Brasília e a gente vai para casa. A gente esquece o nome de quem a gente votou, mas os banqueiros estão lá em cima. Todo dia estão lá falando com eles, estão pressionando, estão fazendo propaganda, estão dando dinheiro por fora. Até agora, países estrangeiros estão jogando dinheiro aqui dentro do Brasil, porque o que está em jogo são nossas riquezas. Eles vão entregar o petróleo, já entregaram a Embraer para os americanos, estão entregando a Amazônia, enfim, entregaram a base de Alcântara para os americanos. É o que se trata. Esse é o jogo, não tem negócio de poesia, nem de conversa de neném. É um jogo de cobiça internacional e os nossos governantes não estão a serviço da defesa do país, estão a serviço. O camarada vai para a coisa, só falta agarrar na braguilha do Trump, é uma coisa nojenta. Eu fico morrendo de vergonha do que eu vejo, ver o meu país exposto numa contradição dessa. Mas, daqui a pouco tem eleição. Daqui a pouco tem eleição. Se a gente tiver condição de eleger alguém que tenha compromisso de vida com esse conjunto de valores, e esse alguém, ao invés de dizer, deixa que eu chuto, propor antes as coisas que está pensando em fazer, e chegar na primeira hora, negociar, porque negociar com política é normal. A gente não pode achar que o presidente da República é o dono do mundo. É muito ruim, isso é rei. E não existe mais, desde a Revolução Francesa, nem rei que pode mandar e demandar na vida ou na morte. Portanto, negociar é uma arte da política. Desde que a negociação possa ser assistida por crianças, né, antes das 10 horas da noite, ou seja, não pode comprar voto, não pode subornar, não pode roubar dinheiro público, mas negociar, puxar uma emendinha para cá, prestigiar um político, prestigiar um deputado, isso é normal em toda a democracia do mundo. Isso é que o Bolsonaro nunca aprendeu. E aí está agora zangado aí porque está tendo dificuldades. Então, é preciso chegar lá com a proposta e não romper o compromisso popular. Deu confusão, chama o povo. Plebiscito e referendo. Essa é a saída para resolver o problema.